Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao site. Meu nome é Johnston Albuquerque, sou professor de português, literatura e redação há 10 anos e a plataforma que você está assistindo agora é o conteúdo de literatura. Sou apaixonado pela literatura e vocês também vão se apaixonar, certo? É uma disciplina mágica que quando a gente aprende, a gente percebe que não é esse bicho de sete cabeças, né, como a maioria do pessoal fala. Então, olha só. Hoje nós vamos começar a estudar o Barroco. Certo? Ô Johnson, por que nós não começamos pelo quinhentismo? Primeiro que quinhentismo não é uma classe literária. Segundo que não está caindo muito nos vestibulares. Próximo ao Enem eu vou fazer uma revisão e aí eu falo do quinhentismo. Mas agora nós precisamos começar, certo? Com os conteúdos que mais caem no vestibular e começando pela primeira classe literária propriamente dita, não é? Agora nós vamos estudar o Barroco. A aula do Barroco será dividida em duas aulas, certo? Dois vídeos. Nós vamos estudar agora o primeiro vídeo, que vamos estudar uma parte, não é, do conceito de Barroco e Gregório de Matos. E no segundo vídeo, nós vamos finalizar Gregório de Matos e concluir com Padre Antônio Vieira. Os dois principais escritores do Barroco brasileiro e os que mais caem aí nos principais concursos, não é? Quando eu falo concursos, vestibulares, certo? E o Enem, que é um vestibular de maior porte, né? Que agrega aí até a entrada em concursos públicos que hoje também estão exigindo o Enem. Então, olha só, vamos começar, certo? Com o Barroco, que é a primeira classe literária. E olha só, primeiro nós vamos ter uma conversinha para facilitar o entendimento desta disciplina. Muita gente não gosta de literatura, até pelo início, pelo fato de alguns professores meio que afastar a disciplina do aluno, não é? Alguns professores falam, o Barroco chegou no Brasil em 1601. Como assim o Barroco chegou no Brasil? O Barroco é um bicho, o Barroco é um carro, que é isso, pelo amor de Deus? Então, primeira coisa que você tem que ter em mente. Ô Johnston, o que é uma classe literária? Uma classe literária nada mais é do que um estilo de vida. Algumas pessoas, em determinado tempo, adotaram um estilo de vida, não é? Tinham determinados costumes, e a esses costumes, maneira de viver, atribuiu-se um nome. Hoje nós temos vários estilos de vida, não é? Que meio que, tirando um pouco da literatura, não é? Nós estudamos esses estilos de vida na literatura também, mas assim, algo mais do dia a dia. Por exemplo, muita gente diz, se nada der certo na minha vida, eu viro hippie, né? Vocês conhecem essa forma de viver dos hippies, né? Que eu não tenho nada contra, eu acho perfeito, assim, a questão da simplicidade, né? Da forma despojada de viver. Então, assim, não é todo mundo que é hippie. Existem algumas pessoas que adotaram essa ideia, não é? Que tem a mesma maneira, adotam os mesmos costumes. A esse grupo atribuiu-se um nome. A mesma coisa aconteceu com o Barroco, que é a nossa primeira classe literária. Ô Johnston, quais são as características desse povo que fez parte do Barroco? Nós temos duas características importantes para o pessoal do Barroco. Quais são, Johnston? Olha só, o Barroco ele é caracterizado pelo exagero e pela dúvida, não é? Pelo conflito espiritual. Não é? Então eu pergunto a vocês, será que nós não temos um pouquinho do Barroco? Sim. Quantas vezes nós não exageramos em determinadas situações? Às vezes sem necessidade. E em relação à dúvida, quantos de vocês não apresentam essa característica? Não é? Pessoas conflitadas, isso com besteira. As mulheres, por exemplo, para ir para uma festa, trocam 10 vezes de roupa. E quando ainda chegam na festa, dizem, eu deveria vir com outra. Essa dúvida, não é? Esse conflito, essa insegurança diante de algumas situações na vida, isso é uma característica primordial do Barroco. E nós temos também um pouquinho dessa característica. Muitos alunos me perguntam, Johnston, qual a classe literária que nós vivemos hoje? É o modernismo por ter sido a última? Não, gente. O que acontece é que não foi implantada nenhuma outra classe literária depois do modernismo e, na verdade, hoje nós passamos a estudar essas classes literárias. Então existem pessoas que se identificam com o modernismo, já existem outras pessoas que se identificam muito com o barroco, um pouquinho do arcadismo, um pouquinho do romantismo. Cada classe literária tem suas características. Eu, particularmente, eu tenho essa questão da insegurança, não é? Essa dúvida no barroco eu tenho. Às vezes eu quero fazer uma coisa, eu digo, meu Deus, eu não faço, e eu faço isso. E eu sou muito indeciso. Indecisão é uma característica marcante do barroco brasileiro. Johnston, o que é que nós precisamos estudar desta classe literária logo no início? Vamos começar com os assuntos do início mesmo do barroco. Eu não vou pular etapas,
certo? Eu vou te preparar para os maiores e melhores concursos, não é, do Brasil, acerca de vestibular, os maiores vestibulares, não é? A gente não pode se preparar para aquela banca que cobra o conteúdo de forma superficial, não. Nós vamos estudar literatura de forma bacana, que o aluno esteja preparado para responder qualquer questão. Então, olha só, o primeiro ponto que você tem que lembrar, o Barroco ele surge em 1601, certo? É interessante lembrar que essa classe literária ela não surgiu no Brasil, ela surge primeiro na Europa e alguém traz para o Brasil. Ô Jones, como assim trazer o Barroco para o Brasil? Trouxe essa cultura, essa forma de viver, certo? Trouxe através de livro. Não é? Então, quando esse livro chegou no Brasil, em 1601, algumas pessoas começaram a ler e perceberam, algumas pessoas se identificaram, não é, com aquela forma de viver, com aquela maneira, então criou-se um grupo no Brasil, não é que todo mundo defendia o Barroco, não é? Mas o Barroco surgiu em 1601 através de uma obra chamada Prosopopeia, certo? Prosopopeia, e quem trouxe essa obra foi um cara chamado Bento Teixeira. Ô Johnston, sobre a introdução, eu preciso lembrar mais de alguma coisa. Primeiro vamos revisar isso aqui. Ó. Barroco surge em 1601 com uma obra chamada Prosopopeia e quem trouxe essa obra foi um cara chamado Bento Teixeira. Você precisa lembrar mais de uma coisinha, olha só. Lembrar que essa obra não obteve destaque nem o autor, certo? Ô Johnson, eu não entendo isso. O cara vai para a Europa, traz uma obra, lança uma classe literária no Brasil, instala-se o Barroco no Brasil em 1601 e esse cara não ganhou destaque? Não. Por quê? Isso vai acontecer com algumas outras classes literárias. Nem sempre o introdutor vai ser o destaque da classe literária. Às vezes acontece do introdutor trazer, do cara trazer a uma determinada classe literária para o Brasil, só que quando chega aqui, outros escritores ganham destaque. As obras de outros escritores ganham uma maior repercussão. É o que aconteceu com o Barroco. No Barroco, Bento Teixeira não vai ganhar destaque. No Barroco, nós precisamos estudar com muita força dois caras, certo? Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Vamos agora iniciar um pouco de Gregório de Matos, que é o maior e melhor poeta barroco brasileiro. Olha só, deixa eu encontrar aqui. Então, olha só, gente. Nós vamos agora estudar o principal cara, não é, do barroco brasileiro. É um cara chamado Gregório de Matos Guerra, não é? Só falando um pouquinho rapidamente da história desse cara, gente. O barroco surge em 1601. Gregório de Matos Guerra nasce em 1633. Perceba aqui, depois de 32 anos do barroco ser instalado no Brasil, é que esse cara vai nascer. Né? Só que muito jovem, esse cara já denotava, ele já mostrava ser uma pessoa muito diferente, porque ele tinha muita atitude. A atitude que na época todas as pessoas reprovavam. Esse cara, para vocês terem ideia, ele era odiado pela grande parte da população, né? Por grande parte da população. Ele criticava a religião, ele criticava o comércio, ele criticava a política. Ele tinha opiniões que não fazia parte da massa, que não fazia parte da maioria. E ele defendia isso em praça pública, ele não tinha medo de falar. Para vocês terem noção, esse cara, ele é proibido, não é, praticamente de morrer no estado que nasceu. Olha que interessante, ele é baiano e ele não teve condições, não é, de morrer, nem morrer no seu estado, porque ele foi expulso, não é, do seu estado e acabou morrendo em Recife. Na época ele estava impossibilitado de adentrar na cidade que nasceu. Bem complicado aí, mas é um cara que hoje é considerado o maior e melhor poeta barroco brasileiro, porque muito do que ele falava, as pessoas percebem hoje que existia um fundo de verdade. Né? Existem ainda discussões acerca disso, divide muitas opiniões, mas assim, antes era um ódio gigante, hoje ele tem muitos adoradores ainda, não é? Justamente pela obra, pela coragem de falar determinadas coisas que antes a população não abria o olho, mas que hoje percebe que existe sim um fundo de veracidade no que ele falava. Então olha só, dicas importantes. Gente, Gregório de Matos ele não é prosador, ele é poeta. Com isso eu falo que ele escreveu poesia, certo? A poesia de Gregório de Matos vai se dividir em poesia lírica e poesia satírica. Muita gente fala, certo? Muita gente cita
e diz o seguinte: Gregório de Matos trabalhou poesia religiosa. Até alguns livros citam que Gregório de Matos trabalhou poesia religiosa. Gregório de Matos não trabalhou com poesia religiosa. Não existe poesia religiosa, certo? O que vai acontecer, gente, é o seguinte, ó, é que a poesia lírica vai se dividir em 3 vertentes. Eu tenho a lírica amorosa, de Gregório de Matos, eu tenho a lírica filosófica, né? E eu tenho a lírica religiosa. Hoje nós vamos estudar apenas a poesia lírica, certo? Após este vídeo, vocês terão um material em PDF teórico e irão responder 2 exercícios acerca da introdução do Barroco, certo? E sobre Gregório de Matos. Ô, John, é pouca coisa demais, não. Ainda esta semana sai outro vídeo para a gente finalizar a aula de Barroco e é muito detalhe que tem nessa poesia lírica que nós vamos estudar a partir de agora. Então, olha só, Johnston, quer dizer que sabendo que a poesia lírica se divide nesses 3 vertentes, já tá bom, não é? Então eu já garanto responder qualquer questão de vestibular. Não! Eu preciso saber qual foi a ideia defendida em cada tipo de poesia lírica desse. Lembrando o seguinte, Johnston, existe poesia religiosa? Não. Qualquer vestibular, Gregório de Matos trabalhou com poesia religiosa, está errado. O nome da poesia é lírica religiosa. Não existe poesia filosófica, existe poesia lírica filosófica. Não existe poesia amorosa, existe poesia lírica amorosa. Johnston, como isso cai no vestibular? Me explica porque aí fica mais fácil. Primeira dica. O que pode cair nos vestibulares é um trecho, não é? Algum conceito, algumas características, perguntando qual tipo de poesia você encontra de Gregório de Matos. Então vai cair um texto lá e você vai ter que identificar se aquele texto remete à poesia lírica amorosa, à poesia lírica filosófica, à poesia lírica religiosa, à poesia satírica. Agora nós vamos estudar a poesia lírica. Johnston, o que é que fala a poesia lírica amorosa? Gente, na poesia lírica amorosa, Gregório de Matos vai trabalhar com 2 vertentes, certo? A primeira vertente que você vai encontrar na poesia lírica amorosa é que ele vai falar justamente do dualismo amoroso entre carne e espírito. Johnston, não estou entendendo nada. O que é poesia lírica amorosa e o que é esse dualismo amoroso entre carne e espírito? Gente, no Barroco, eu disse a vocês que o homem ele era duvidoso, né? Duvidoso não seria a palavra. O homem ele era indeciso, né? Ele tinha muita dúvida. E isso acontecia principalmente com a religião. O homem desta época, ele não sabia se seguia Deus ou o mundo. Uma hora estava na igreja, outra hora dizia, eu quero aproveitar a minha vida. Então assim, essa dualidade amorosa, essa dualidade espiritual foi tratada na poesia lírica amorosa. E isso é uma confusão muito grande para quem não estuda literatura de forma bem detalhada. Por quê? Porque quando tem algum trecho falando de dualidade espiritual, o pessoal lembra logo da poesia religiosa, não é? Porque fala de carne e espírito, então o pessoal liga para religiosa. E não é. Lembre-se o seguinte, na poesia lírica, na parte da lírica amorosa, ele falou sobre o que eu acabei de citar, essa questão da dúvida que o homem tem de seguir Deus ou o mundo, e existe um outro tópico importante da poesia lírica amorosa, que se cair lá essas características, você vai identificar logo, vai dizer, opa, poesia lírica amorosa. Ele já começa a criar, não é, um certo repúdio por parte da sociedade a partir de agora. Porque é na poesia lírica amorosa que Gregório de Matos vai citar que a mulher é a personificação do pecado. Johnston, como assim personificação do pecado? Gregório de Matos cita na poesia lírica amorosa, ele defende nesta poesia que a mulher, na maioria dos casos, induz o homem a pecar. Ele cita que muitos dos pecados do homem surgem justamente pela intenção da mulher, não é, de chamar a atenção do homem. Só vou te dar um exemplo porque aí tu vai fixar de forma bem bacana. Digamos que tenham 4 homens num barzinho lá, tomando uma cervejinha e tal, e aí passa uma menina com um shortinho curto, não é? Do jeitinho que ela gosta de se vestir, porque ela tem esse direito, não é? A mulher tem o direito de se vestir da forma que ela quiser, mas aí o que é que acontece? Digamos que os homens desejem aquela carne, não é? Isso para a igreja, esse desejo carnal é pecado.
Para Gregório de Matos, a culpa não era daqueles homens. A culpa foi da mulher que de alguma forma tentou se exibir, tentou chamar a atenção dos homens. Então perceba que é algo bastante polêmico. Ou seja, vamos revisar a poesia lírica amorosa. Qualquer trecho, qualquer informação que cite a questão do dualismo amoroso entre carne e espírito, da dúvida que o homem tem de seguir Deus ou o mundo, ou algum trecho, algum texto, algum excerto que fale que a mulher induz o homem a pecar, lembrem-se que essas foram características, certo, da poesia lírica amorosa. Vamos agora para a poesia lírica filosófica. Johnston, o que foi que ele falou na poesia lírica filosófica? Gente, na poesia lírica filosófica, Gregório de Matos vai tratar aquela teoria do carpe diem. Ô Johnston, o que significa carpe diem? Aproveitar a vida, aproveitar o momento. Gregório de Matos alegava que o homem não precisava viver nessa dualidade que ele tratou na poesia amorosa. Nessa dúvida, meu Deus, eu vou morrer e eu vou para o inferno e o pecado. Não! Gregório de Matos dizia que você tem que aproveitar a vida da forma como você quiser. Gregório de Matos citava, alegava, defendia que a igreja não podia impor a felicidade do homem, que a igreja não podia restringir, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não podia. O homem ele tem que ser livre, ele tem que ser liberto. Não é? Então Gregório de Matos era muito polêmico, porque tudo para Gregório de Matos ele achava normal. Ah, aquela mulher está se prostituindo e tá, besteira, ela está vendendo o corpo dela, não é o seu. E as pessoas meio que se assustavam porque ele tinha uma cabeça tão aberta que assustava a religião. Mas o que ele dizia era o seguinte, né? Nunca deixe de fazer algo porque outra pessoa diz que está errado. Reveja você, analise você. Se você achar que alguma atitude sua é errônea, pare. Mas não vá por ideia de, fulano, não faça isso que cicrano vai achar feio. Não, ele odiava esse tipo de coisa. Era liberdade. Então na poesia lírica filosófica era gozar ao máximo os seus dias enquanto a mocidade dura. Aproveitar a infância, aproveitar a adolescência, viver. Esta era a ideia de Gregório de Matos na poesia lírica filosófica. Gente, só que sempre tem aquela mais polêmica. Se vocês acharam esse cara um pouco polêmico e tal, estamos ainda no começo. Por quê? Gente, a poesia lírica de maior destaque dele é a poesia lírica religiosa. É a que vai causar a maior polêmica. E sendo assim, é a que mais cai no vestibular. Ô Johnston, o que é que eu vou achar num trecho para identificar de cara? Opa, poesia lírica religiosa. Gente, nesta poesia lírica religiosa, Gregório de Matos vai defender a ideia de que Deus tem a obrigação de perdoar os pecados do homem. Aí você diz, Johnston, mas assim, Deus tem a obrigação de perdoar. Isso gerou tanto alvoroço mesmo, claro, até hoje, gente. Se você chegar para o seu pastor, né, se você chegar para o padre da sua igreja e dizer, Deus tem a obrigação de perdoar os meus pecados, é algo que assusta, principalmente naquela época, né, que as pessoas tinham muito medo, muito receio, a religião deixava as pessoas muito conflitadas. Só que ele era, gente, formado em direito, era um cara muito cabeça, tinha bons argumentos. Então ele chegava para alguém e dizia, oxe, o que é que está acontecendo contigo? Não, é porque, olha, eu estou com muita dúvida e eu não sei o que é que eu vou fazer porque eu tenho medo de ir para o inferno. Homem, pelo amor de Deus, vá viver sua vida, não é? Vá aproveitar. Muitas das vezes a culpa é da mulher, não é sua. Isso é um argumento para os homens, por exemplo, né? Muitas das vezes são as mulheres que induzem você a pecar. Vá aproveitar a vida, vá viver, vá gozar sua mocidade. Deus tem a obrigação de perdoar teus pecados. Tem na Bíblia dizendo que você tem que perdoar seu irmão 7 vezes 7 vezes por dia. Por que Deus não vai te perdoar? Não é? Se Deus fala tanto em perdão, por que Ele não vai te perdoar? Será que Deus vai fazer seleção de pessoas? Tu vai para o céu, tu vai para o inferno. Aí pronto, o cara ouvia isso de Gregório de Matos e dizia, oxe, então vamos pecar. Tá tudo bonito, tá tudo certo. Se o cara está dizendo isso e tem na Bíblia realmente, então ele usava de argumentos que as pessoas ficavam, não é, absurdamente passados, não é, diante dessa situação. Ô Johnston, agora me diz uma coisa. Como é que isso cai? Essa poesia religiosa que é a que mais cai, como é que deve ser cobrada? Na maioria das vezes, é cobrado um trecho de uma poesia dele, Pequei Senhor, que aí eu vou te explicar agora, olha que massa. É um trecho que a maioria, isso já caiu muito no Enem, né? E os vestibulares adoram. É um trecho que diz mais ou menos assim, ó.
Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tende a perdoar mais empenhado. Aí quem não entende diz amém, Johnston, né? Porque realmente é uma linguagem muito rebuscada. Eu preciso lembrar, isso é uma outra característica de Gregório de Matos. Nós vamos defender e estudar no próximo vídeo, não se preocupe. Para hoje eu preciso que você entenda, para a gente finalizar este vídeo, o que eu acabei de citar, o trecho que eu acabei de citar. Ô Johnston, é muito difícil, eu não vou entender, vai entender agora, olha só. Quando eu citei, pequei, Senhor, perceba que ele assumiu que pecou, não é? Ó, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. É como se dissesse, não pequei porque quis. Da vossa alta clemência me despido. Ele está pedindo o quê? Tenho certeza que você pensou perdão, não é? Ó, da vossa alta clemência me despido. Está pedindo perdão. Porque quanto mais tenho delinquido, ou seja, quanto mais tenho, exatamente, pecado, vos tende a perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu peco, o Senhor tem que me perdoar. Vamos revisar novamente, ó. Pequei, Senhor, assumiu que pecou, mas não porque hei pecado, não pequei porque quis. Da vossa alta clemência me despido, peço perdão, porque quanto mais tenho delinquido, quanto mais tenho pecado, vos tende a perdoar mais empenhado. Quanto mais eu peco, Deus tem que ter um empenho de me perdoar. Então, gente, essa foi a poesia lírica de Gregório de Matos. Eu espero que tenham gostado do primeiro vídeo. Nós ainda vamos estudar no outro vídeo, né? A poesia satírica de Gregório de Matos. Vamos estudar Padre Antônio Vieira e uma característica marcante que cai sempre no barroco, que é a diferença entre cultismo e conceptismo. Abraço, tem a apostila e simulados para vocês praticarem. Até mais, gente.